Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula de número 29 e hoje nós vamos aprender sobre construtores. Vamos relembrar como que a gente tem feito o nosso código até agora. Então a gente instancia um carro através da palavra-chave new, a gente repete o nome da classe, coloca ali um abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e aí depois nós podemos acessar, os atributos ou setar os atributos acessando, o nome da nossa variável, nesse caso van, ponto, o nome do atributo, é a mesma coisa para a chamada de métodos. E esse código que está na tela é a classe carro, que até agora a gente vem trabalhando nessa parte de orientação a objetos. Só que quando a gente faz esse new carro, nós estamos instanciando a classe. E a van vai ser a referência para o objeto do tipo carro. Esse new carro, abre e fecha parênteses, o que a gente está fazendo aí, na verdade, nós estamos chamando o construtor dessa classe, que é o método que vai inicializar a classe. O que esse new está fazendo, na verdade? Ele está falando para o computador, olha, aloca a memória para a gente poder guardar esses atributos para essa variável chamada van. E caso seja necessário, você inicializa o código também. Até agora a gente não tem inicializado nenhum código, mas nós vamos aprender como fazer isso essa aula. Então, para a gente criar um construtor simples e vazio, na verdade, o Java, por padrão, ele já te oferece um construtor simples e vazio. Tá vendo que nessa classe, na classe que nós estamos utilizando, ele já existe um construtor. Isso é por causa do objeto chamado Object, que é a mãe de todas as classes do Java. Nós vamos falar sobre isso quando a gente entrar no assunto de herança. Mas toda classe do Java, ela já tem um construtor simples e vazio, que é a mesma coisa que isso que está na tela. É como se nós criássemos um método sem retorno e sem parâmetro algum. Então, não ter o construtor declarado na classe é a mesma coisa que ter aí na tela esse carro abre e fecha parênteses, abre e fecha as chaves, simplesmente vazio. Um outro exemplo é que, caso a gente precise inicializar a variável, como nós vimos nas aulas de métodos, nós criamos algumas variáveis, por exemplo, como o jogo da velha, e nós já inicializamos o array, no caso, a matriz do jogo da velha ali dentro da classe mesmo. A gente poderia ter feito aquele código dentro do construtor para poder ficar mais elegante, como é esse exemplo aqui. Se já existe um valor padrão para aquele atributo, para todas as classes, a gente já pode colocar esses valores dentro do construtor. E é claro, se a gente precisar, nós também podemos declarar construtores com parâmetro. Assim, por exemplo, se ao invés de você instanciar a classe e depois for setando atributo por atributo, você já pode passar todos os atributos ali no construtor da classe. Vamos ver isso tudo de forma mais clara aqui no hands-on. Então, como sempre, eu estou com Eclipse, eu vou criar aqui uma classe carro no pacote da aula 29. Então, vai ser carro, vou criar, não é public static void main, é só mudar aqui na aula 29. E pronto, vou vir aqui para a aula 27, que foi a aula de labs, e vou só copiar aqui os métodos, só para a gente ter alguma coisa dentro dessa classe, tá? E assim a gente vai mantendo um histórico também. Então, olha, tem essa classe carro, que ela tem alguns atributos e ela tem alguns métodos. Eu vou simplesmente vir aqui, olha, vou criar uma classe teste carro dentro do pacote da aula 29, um public static void main, vou colocar aqui, por exemplo, o carro van new carro, e deixa eu pegar aqui da aula 24, só isso daqui, que é só para a gente ter alguns valores. Então, a gente tem o Fiat Ducato. Isso daqui é a mesma coisa, como eu falei, todas as classes do Java, ela já tem um construtor que está ali escondidinho. Isso é comportamento padrão do Java, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que ter isso daqui. Então, olha, carro
é exatamente a mesma coisa. Se eu vim aqui, ó, systemout.println, classe carro foi instanciada. E eu aqui no teste carro e eu vou executar esse programinha, a classe carro foi instanciada. Então é exatamente a mesma coisa, né? É como se não tivesse isso aqui, mas todas as classes do Java já tem isso daqui. Então eu vou deixar aqui um classe carro instanciada. Por exemplo, se por padrão o número de passageiros fosse sempre 4, então eu vou colocar aqui, número de passageiros fosse sempre 4, a gente pode vir aqui, olha, e systemout.println, colocar o número de passageiros, né? van.número de passageiros. Aqui vai fazer o output de 10, porque a gente está setando um outro valor para esse atributo. Mas caso a gente não sete esse valor do atributo, ele já vai inicializar automaticamente esse valor com 4, porque nós colocamos esse valor aqui com atributo. Como eu falei, por exemplo, na classe do jogo da velha, na correção dos exercícios, deixa eu até pegar aqui o jogo da velha. Tá vendo que a gente já fez isso aqui diretamente? Seria a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, olha. É um construtor, jogo da velha. Esse pode ser com public, né? De preferência colocar um public na frente, a gente vai ter uma outra aula sobre isso. Mas, ó, de preferência seria mais bonito a gente colocar isso daqui aqui. E aqui deixar só a declaração. Então fica muito mais elegante da gente deixar dessa maneira assim. Na verdade aqui é só a atribuição. Mas é muito mais elegante do que deixar aquele new aqui, né? Ou fazer a atribuição diretamente aqui. É uma outra forma também. E é claro que, voltando aqui para a classe carro, a gente também pode fazer um construtor passando parâmetros. Você pode ter quantos construtores você quiser na sua classe, desde que eles sejam diferentes. Por exemplo, aqui eu vou fazer um construtor que vai só passar a marca. Então, quando eu inicializar, eu vou colocar aqui o marca. Aqui ficou faltando o string. Tá? Vai ser o atribuído. E eu posso simplesmente aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um van2. Vou só colocar aqui um van2. A marca van2, a marca já vai receber aqui Fiat. E aqui, se eu fizer um systemout.println e colocar a marca do carro, né, o van2 marca, ele já vai fazer o output aqui do Fiat, porque a gente já está passando como parâmetro. E é claro, você pode colocar quantos parâmetros você quiser. Se você quiser, é claro, você pode colocar aqui um modelo. Vou colocar um diferente, tá? Vou colocar também o número de passageiros, que é inteiro. Então, número passageiros. Vou colocar aqui também a capacidade de combustível. E vou colocar aqui também o consumo de combustível. Vou colocar todos os parâmetros. E aqui simplesmente, olha, vou colocar marca. O modelo recebe modelo. Vou colocar ali número de passageiros também. A capacidade de combustível também vai receber o valor do parâmetro. E o consumo de combustível também vai receber o... E assim a gente consegue inicializar a classe com todos os parâmetros. Então aqui, ó, por exemplo, é um Fiat, é da marca Ducato, tem 10, tem 100 e tem o 0.2. Isso aqui, então, olha, eu nem preciso. Eu posso simplesmente colocar aqui marca, modelo, mais o que? Número de passageiros, capacidade de combustível e o consumo de combustível.
Tá vendo que é muito mais limpo, muito mais... é menos linha de código, né? Mas funciona também. Então, a gente tem todas as informações aqui, passando essas informações como parâmetro para o construtor da classe. Na aula que vem, a gente vai ver sobre a palavra-chave this, que vai ser uma maneira mais fácil, né? Para a gente poder fazer acesso à própria classe. Geralmente, a gente não coloca esse underscore, tá? A gente coloca só isso daqui assim, mas fica meio complicado, né? Fica meio confuso, mas isso é assunto para a próxima aula. Para finalizar essa aula, eu queria dar uma dica para vocês. Vocês estão vendo que para criar isso aqui, esses dois construtores, a gente criou isso tudo na mão. E eu poderia ter feito um construtor só para receber a marca, o outro só o modelo, o outro só sobre marca e modelo, enfim. Eu poderia ter a combinação que eu quisesse aqui de construtores, porque como eu falei para vocês, é ilimitado, né? Você pode ter quantos construtores você precisar aqui nessa classe. Uma coisa que acontece é, se você for criar um construtor só assim, vazio, nem precisa declarar, tá? Porque, como eu falei, padrão do Java é já ter um construtor simples e vazio, que somente vai criar a classe como a gente tem utilizado até hoje, né? Antes de saber da existência de construtores. Porém, quando a gente precisar criar construtores com parâmetros, às vezes... tem classes que tem 20, 100 atributos. Imagine então você declarar todos os atributos aqui ou fazer as combinações que você quer. Então fica uma coisa bem complicada. Aqui no Eclipse, quando a gente for fazer exercícios sobre isso, eu vou fazer a próxima aula e depois a gente faz exercícios. No NetBeans também tem isso. Mas aqui no Eclipse, tá vendo que tem esse Generate Constructors? Se você quiser criar um construtor vazio, você simplesmente, vou fazer aqui uma outra classe, tá? Deixa eu fazer aqui um carro 2. Deixa eu pegar aqui o carro 2. Eu vou copiar isso aqui, tá? Então, se você quiser, por exemplo, criar aquele construtor com os atributos, você vem aqui em Source, Generate Constructor Using Fields, e aqui você clica, você pode escolher quais são os campos que você queira. Então, vou deixar aqui, colocar um OK e olha que lindo! Ele já gera o construtor pra gente. Esse this e esse super, a gente ainda vai entender o que eles fazem, mas só pra dica de vocês, já gera aqui pra gente. Uma outra dica que é importante é, caso você gere construtores utilizando campos, depois aqui nessa teste de carro aqui, quer ver, ó, carro 2, new carro 2. Tá vendo que aqui, olha, já não existe a opção de eu criar um construtor vazio. Como uma boa prática para vocês também caso vocês criem construtores com parâmetros, sempre crie um construtor vazio também. Você pode simplesmente colocar isso assim, tá? Deixa do jeito assim, vazio mesmo, ou isso aqui. É sempre uma boa prática você ter esse construtor aqui. Ou simplesmente você vem aqui no Eclipse e Generate Constructor from Superclass. E aqui então é simplesmente você... E aqui você já gera o construtor vazio também. Fica então dica de boa prática para vocês, tá? E agora aqui sim a gente poderia tirar e é possível. Porque a maioria... Se for trabalhar, por exemplo, com Hibernate depois, o Hibernate, ele precisa sempre de um construtor vazio. Então, pode ser que você ache super legal ter um construtor assim, mas muitos frameworks do Java, eles precisam desse construtor vazio. Então, fica aí como boa prática. Para quem quiser, o código-fonte está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, também tem um screencast aqui no canal. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela, também está na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, se curtiu a aula, dê um joinha para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!